E eu convido para ligar a câmera e ser muito bem recebido o professor Victor Godoy, que vai apresentar para a gente a conferência A Memória da Farmácia Brasileira, o Museu da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Professor Victor, da Universidade Federal de Ouro Preto. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada. Boa tarde a todos, é um prazer. Eu queria agradecer ao Lindenberg, com quem eu tive um contato a partir de uma ponta com o querido colega Mário Rosa, e com quem eu acabei descobrindo uma afinidade que eu não contava, que é exatamente a nossa relação conjunta com o saudoso colega Luiz Carlos Pedrosa Vale, da Universidade do Espírito Santo, a quem eu rendo aqui uma homenagem. Falar de memória, normalmente, quem se preocupa com isso, quem se dedica a isso, corre o risco de ficar numa angústia muito grande, porque corre atrás de pessoas, de experiências, de momentos que nos levam a um outro mundo completamente diferente, particularmente desse mundo que a gente vive hoje. A gente vê histórias de altruísmo, né, de cultivo da vida, de preocupação com o outro, com valores que estão em falta nesse momento. Por isso que, paradoxalmente, nos últimos dias, nos últimos momentos, eu tenho tido algumas epifanias, né, muito gratificantes. Uma delas, por exemplo, é ver que, no domingo, né, aquela exposição da Anvisa, eu vi como colegas farmacêuticos combinaram altivez, competência técnica e, é bom não esquecer, visão humanística, que todos eles fizeram questão de ter um olhar e ressaltar esse olhar para o outro, que é o objetivo, afinal, do nosso trabalho. Outra epifania, para quem militou na construção do SUS há muito tempo, né, todo aquele processo da reforma sanitária que levou à Constituição de 88, a gente vê que, nesse momento, as pessoas reconhecem que um sistema de saúde que tem como princípios doutrinários os conceitos como universalidade e integralidade de serviços é realmente a nossa solução. É a vacina, mas a possibilidade de a gente ter um sistema que torne ágil, né, a disseminação dessa vacina e que crie alguma esperança. Interessante que tem um princípio doutrinário do SUS que pouca gente lembra e muito pouca gente entende, que é o princípio da equidade, né? A equidade está diretamente ligada à justiça social, né? Então, todo o nosso saber técnico ele tem que ter um direcionamento, e o direcionamento, queiramos ou não, evitemos ou não, é propiciar a justiça social. No assunto que eu trago aqui hoje, é interessante ver que, quando a gente reflete sobre a profissão farmacêutica, o que me despertou para o estudo da memória é exatamente ver uma certa nuvem pairando sobre o que é o profissional farmacêutico. E, às vezes, é interessante entender por quê. Porque, na verdade, nós temos uma profissão que se distingue das outras da área de saúde, porque no nosso local de trabalho, na farmácia comunitária, tem uma máquina de calcular, uma máquina registradora ali ao lado, né? Então, a nossa profissão ela é mal entendida e, às vezes, vista como um comércio e pouco vista como o exercício de uma unidade de saúde, né? E a unidade de saúde é a principal atividade que nós temos como referência. Então, no nosso local de trabalho, né, usando conhecimentos técnicos, né, nós misturamos componentes químicos ou trabalhamos com componentes químicos, entregamos isso para a população, devemos ajudar a população a consumir isso de uma forma segura, né, mas, ao mesmo tempo que é um lugar que tem essa competência, se mal usado, né, ele se dá a exercícios que a avidez do lucro e, às vezes, até a inépcia podem levar à doença. Então, essa preocupação de a gente se caracterizar como profissional de saúde é muito importante. Frequentemente, eu falava com os meus alunos em algumas reflexões. Nós estamos aqui nos preparando para ser profissionais de saúde ou profissionais da doença. É muito fácil a gente ser
profissional da doença. E nesse mundo hoje, a questão do lucro se sobrepõe, que a questão da ética é colocada no segundo plano. Entre as várias encruzilhadas que o farmacêutico tem hoje, algumas delas estão relacionadas com a nossa principal atividade, que é a dispensação de medicamentos. Então, da mesma maneira que nós temos desafios na questão da dispensação, a questão dos MIPs, né, dos medicamentos isentos de prescrição, são um desafio. Eu acho que é uma aberração com relação à qual o farmacêutico tem que ter uma postura mais clara, assumindo seu papel de poder, inclusive, prescrevê-lo, né? Como também nós temos problemas muito sérios que são relacionados com a recusa de dispensar medicamentos, né? Nós temos, além dessa crise que a gente está vivendo hoje, algumas que nos rondam e talvez com relação às quais a gente não tenha dado a devida atenção. E algumas delas são extremamente urgentes. Antes da pandemia, nos Estados Unidos, existia ali uma outra pandemia, que era a questão dos opioides. E era uma pandemia relacionada com drogas prescritas e dispensadas em farmácia, né? Sem contar a tragédia que está lá agora, o IDH, o índice expectativo de vida dos Estados Unidos já tinha caído por causa dessa tragédia imensa, que ceifava 70, 80 mil vidas por ano lá. Então, nós temos que ter alguma postura com relação a isso, porque esse problema está chegando aqui. A Fiocruz produziu um documento importantíssimo sobre isso, que foi mais ou menos censurado algum tempo atrás, e que é fundamental que a gente conheça, tá, para entender como é que esse problema já está chegando perto da gente. Todos esses problemas que a gente vive hoje, eu tenho enfrentado há algum tempo, já enfrentei como gestor público, já enfrentei como militante da reforma sanitária, e hoje enfrento como garimpador de arquivos, né? Arquivos empoeirados, né? E eu tento exatamente olhar para esses arquivos, tentar espanar essa poeira e buscar ali vozes que possam exatamente instrumentalizar o nosso futuro. E elas existem, e elas têm muito a nos dizer, né? Eu tenho usado, inclusive, uma metáfora como orientação do meu trabalho, e essa metáfora, inclusive, eu acabei usando no título desse livro ao que Lindenberg se referiu, que é a questão da sublimação. É uma técnica não tão usada hoje em dia para quem trabalha com pesquisa de produtos vegetais, mas é uma técnica que mostra, inclusive, um aspecto da profissão farmacêutica muito relevante. Na área de saúde, nós somos, talvez, a única profissão que alia ciências exatas com ciências biológicas como base para a gente entender o medicamento. E é exatamente uma técnica física da sublimação que a gente usa na identificação de pós vegetais. Você colhe a planta, pulveriza, né, submete essas plantas, esse pó, a um aquecimento, e essa sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, numa superfície fria, ela se condensa e você pode fazer uma reação de coloração que permite identificar as substâncias que estão ali. Da mesma maneira, eu entendo os arquivos, né, onde estão guardadas as nossas memórias, como esse material pulverizado, prestes a se perder, que se você submete a ele a uma releitura, a um aquecimento, eles são capazes de nos revelar, né, maravilhas que podem ter uma influência muito grande na nossa vida profissional. Todas essas coisas que eu estou falando, elas têm uma referência para mim muito importante, porque eu venho de uma escola que completa esse ano 182 anos de atividade ininterrupta. É muito tempo. E muita coisa aconteceu ali. São mais de 5 mil alunos formados que se espalharam pelo Brasil e, no caso de Ouro Preto, estabelecem um contraste muito interessante. As duas escolas centenárias de Ouro Preto são uma escola de engenharia, a Escola de Minas de Ouro Preto, e a Escola de Farmácia de Ouro Preto. Se você vai ver a trajetória dos estudantes da Escola de Minas, você vai ver biografias de capitães de indústrias, grandes industriais, pessoas ligadas a grandes megaprojetos e coisas do gênero. Quando você vai atrás do egresso da Escola de Farmácia de Ouro Preto, você vai ver pessoas que foram para onde ninguém queria ir. E exercer ali uma atitude de uma ação, além de sanitária, uma ação civilizatória. Essas pessoas se embrenharam pelos rincões do Brasil e deram origem a muitos fatores fundamentais na modernização
do nosso país. Quando a gente pega essa história da escola de farmácia, é uma história que eu costumo dizer que às vezes se parece com um romance inglês do século XIX. É muita luta, é muito suor, sangue e lágrimas. É uma luta onde não dá para você ser ufanista. É uma história de dificuldade, uma história que se assemelha, na verdade, à trajetória do povo brasileiro em busca de melhores condições de vida. A educação na província não era uma coisa essencial. A criação da escola ela surgiu na contramão de uma série de questões que aconteciam no Brasil, onde um ato adicional centralizava as decisões no poder central. As províncias não tinham autonomia para mexer com o ensino superior. Ensino superior, por sinal, que era extremamente recente no Brasil. Com a vinda da família real para o Brasil, há uma tentativa de reproduzir no Rio, em Salvador, o ambiente da corte portuguesa e, obviamente, as instituições de ensino começam a aparecer. Mas, no caso de Ouro Preto, né, isso era impossível, porque as províncias não tinham autonomia para desenvolver cursos superiores. Então, é um ato de rebeldia, de ousadia, e considerado extremamente importante para a melhoria das condições de vida da província, que dá origem ao primeiro curso superior de Minas Gerais, que é o curso de farmácia de Ouro Preto. Esse curso é criado em 1839, e é importante a gente perceber que começa aí uma história que já tinha começado um pouco antes, em 1832, com a criação das escolas de Salvador e do Rio de Janeiro. Só que essas duas escolas eram ligadas à Faculdade de Medicina, eram apêndices da Faculdade de Medicina, com várias características discriminatórias com relação à profissão farmacêutica. A de Ouro Preto é a primeira escola, talvez da América Latina, a funcionar de forma autônoma com relação às faculdades de medicina. Aqui é importante a gente ver que a criação dessa escola em 1839 tem um caráter importante que a gente perceba com relação à sua importância no contexto mais amplo, contexto mundial relacionado com o ensino de farmácia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui alguns dados importantes. Nos Estados Unidos, o primeiro curso de farmácia foi criado em 1821, um pouco antes de 1839, e criado precariamente, na verdade, né? O primeiro curso mais consistente foi criado em Nova York em 1829, 10 anos antes do daqui. Se não fosse esse, o curso de farmácia de Ouro Preto seria o mais antigo de todas as Américas. Na França, somente em 1803, né, Napoleão criou o primeiro curso de farmácia. Na Inglaterra, o primeiro curso foi criado em 1842, depois daqui, né? Em Portugal, somente 3 anos antes de Ouro Preto, foi criado o primeiro curso de farmácia e o primeiro farmacêutico lá se formou mais ou menos na mesma época que os primeiros farmacêuticos se formaram em Ouro Preto. Ou seja, isso aí aconteceu em 1838. Então, essa escola é criada, né, apesar de tudo isso, tem uma vida extremamente complicada durante todo o período imperial, né? E é interessante perceber aqui que a importância que os cursos e que as atividades de saúde têm, hoje em dia, como a gente volta a ver hoje, ela é ressaltada somente nos momentos de crise. Eu tenho uma relação aqui interessante que mostra vários momentos da vida brasileira onde as crises, na verdade, são as oportunidades que nós tivemos para poder estabelecer condições mínimas de atenção à saúde. Em 1849, por exemplo, uma epidemia de febre amarela, né, em vários pontos do país, obrigou o governo imperial a baixar uma regulamentação que teve um impacto profundo na profissão farmacêutica. Porque se verificou claramente que, se os farmacêuticos não fossem qualificados, boa parte dos esforços para conter a febre amarela seriam prejudicados. Para vocês terem uma ideia, vem de lá, né, a proposição legal de que a propriedade da farmácia seria exclusiva dos farmacêuticos, diplomados, obviamente, né, que eles deveriam administrar por conta própria. Os farmacêuticos ficavam proibidos de praticar na própria farmácia outras coisas que não fossem farmácia, né? As boticas tinham
um âmbito de ação muito amplo, né, que hoje em dia a gente vê em algumas drogarias, né? Isso, na época, a legislação era mais avançada do que hoje, já previa isso, né? Era vedada a sociedade entre médicos e farmacêuticos, uma coisa que existe hoje, né, pelo menos oficialmente, embora clandestinamente ainda existam desvios, né, que mostram uma incompatibilidade de ordem ética, moral, entre quem prescreve o medicamento e, porventura, possa lucrar com essa prescrição, né? E uma série de outras questões importantíssimas. Um pouco mais tarde, em 1859, né, uma série de epidemias que graçavam no país. Quando a gente vê o Brasil no século XIX, as epidemias, por falta exatamente de condições de combatê-las, eram disseminadas por todo lado, né? Então, aqui em Ouro Preto também, que era a capital da província, há a emissão de leis regulatórias, né, que começaram a dar estrutura para a profissão farmacêutica. Em 1873, aconteceu aqui uma coisa interessantíssima que eu procurei ressaltar nesse momento de pandemia. Em 1873, nós tivemos um problema muito sério aqui de varíola, né? Um soldado de polícia foi contaminado, foi isolado, mas esse isolamento não funcionou, a varíola se espalhou pela cidade, né? E nós chegamos a ter 700 óbitos em Ouro Preto, né? Imagina, proporcionalmente, isso para uma cidade de 3, 4 mil habitantes, né? Isso aí foi um problema extremamente sério, e naquela época, a única instituição a que o Estado podia recorrer para dar um tratamento adequado ao combate à varíola era a Escola de Farmácia de Ouro Preto. E ela, que tinha uma vida muito complicada, uma vida precária, né, ela conseguiu ter aí uma série de reconhecimentos que melhoraram sobre a maneira o seu funcionamento. E a própria ação dos egressos da Escola de Farmácia, nas pandemias ao longo do país, eu tive a oportunidade, nesse estudo, de fazer uma coisa muito interessante. Eu pegava uma lista de formandos e, através dos arquivos daqui, de fora do Brasil, eu conseguia mapear a sua trajetória ao longo do Brasil. E esse mapeamento mostrou coisas interessantíssimas e algumas trágicas. Em 1888, 3 farmacêuticos que tinham acabado de se formar aqui, eles foram trabalhar em Campinas, né? E lá eles faleceram no mesmo dia numa epidemia de febre amarela. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer com os profissionais de saúde hoje, nós pagamos isso com a vida no passado, né? Então, essa história é extremamente rica. Esses estudantes que se formaram aqui, se espalharam pelo país, criaram cursos, inclusive cursos de medicina, né? O primeiro curso de medicina de Minas Gerais foi criado por iniciativa de estudantes da Escola de Farmácia, né? Criaram cursos do sul ao norte, vários deles cursos pioneiros, e que mostram a possibilidade que essa escola teve de transpor os seus horizontes e ter uma ação civilizatória no Brasil como um todo. Eu não vou descer muito a detalhes disso aqui, porque as pessoas que me convidaram me proporcionaram a chance de mostrar aqui como que nós estamos tratando essa questão da memória aqui em Ouro Preto, procurando exatamente criar um espaço de discussão que permitam estudos, né? Nós já estamos conseguindo fazer dissertações de mestrados a partir do acervo que a Escola de Farmácia foi reunindo ao longo desse tempo. É um acervo extremamente rico, que estava quase indo para o lixo, e por iniciativa de algumas pessoas, nós conseguimos resgatar isso, e, por sorte, nós estamos dando um tratamento museológico a esse material. Nós temos uma museóloga, Ingrid, que trabalha nesse material de forma técnica, e, dessa forma, ocupando o prédio que a escola ocupava no Centro Histórico de Ouro Preto, nós estamos montando esse acervo e colocando ele como motivador de atividades que a gente precisa desenvolver ali de ensino, pesquisa e extensão. Eu espero que um dia, que não deve estar longe, espero que seja logo da pandemia, a gente faça um evento nacional reunindo pesquisadores da área de farmácia, né? E para que a gente possa recuperar essa história riquíssima que ainda é pouco conhecida, né? É uma história ainda que não está devidamente registrada, inclusive na academia. Eu vou passar algumas imagens aqui.
eu espero que vocês estejam vendo. Eu queria começar aqui mostrando esse livro que eu escrevi há pouco tempo, que cumpriu um papel muito importante, que é mostrar que eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor, como diz a música do Caetano. Há muito tempo se imaginou que essa história estava perdida, os arquivos teriam sido destruídos e que não existia nada a ser contado, a não ser do registro de quem já estudou aqui. Eu descobri que não. Nós temos muita história para contar a partir daí. E eu procurei reunir isso nesse livro e tendo um cuidado muito grande, porque eu sou bibliófilo, eu gosto muito de livro, eu sou daqueles que participam das reuniões e mostro minha biblioteca atrás, porque eu tenho orgulho dela, não é frescura, esses livros são lidos, né, e emprestados, e etc. e tal. Então, eu acho que esses livros são valores que a gente não pode perder. Então, eu tive uma preocupação muito grande no tratamento gráfico desse livro, tive a oportunidade de contar com artistas gráficos da maior importância para dar um tratamento à altura da profissão farmacêutica que precisava de alguma coisa desse tipo. Então, esse livro ele tem esse subtítulo de Memória Sublimada, pelo que eu já disse. Eu tentei sublimar, aquecer aquilo que estava no pó dos arquivos, para que ele voltasse à vida, né, e pudesse nos iluminar, não só com lições para o futuro, mas como forma da gente se orgulhar do nosso passado, que nossa vida não começou hoje, né? E eu dividi esse livro em duas etapas. A primeira eu chamei de Construção do Método Invisível na Província, que eu trato exatamente dessa invisibilidade do farmacêutico, né? A gente trabalha, né, recebendo a prescrição, trabalhamos num lugar fechado no fundo da farmácia, né? E o nosso produto ele não é palpável, né? São pílulas que poderiam ser de açúcar ou de uma substância que nos mata, né? Mas, de qualquer maneira, né, isso aí cria alguma coisa no imaginário da população, aliado ao fato de que a gente sempre teve contato muito grande com a população. Isso permitiu que o farmacêutico, às vezes, fosse mais reconhecido do que outros profissionais de saúde, embora isso não ocorresse em termos oficiais. A segunda parte do livro é a parte que coincide com a República, né? Ela coincide com o período em que a escola começa a ter melhores condições de funcionamento. E aqui eu lanço mão da cor do prédio da escola, que é o primeiro prédio definitivo que ela teve, e levo essa discussão baseada em 3 cores, verdes, vermelhas e amarelas, sendo, no caso, são cores relacionadas com a profissão e que tem a ver com o prédio azul da Escola de Farmácia. Eu vou voltar a me referir a isso depois. Esse passado, essa busca ao passado, teve essa função de recuperar vozes, né? Nós temos heróis, né? Eu acho que necessariamente triste do povo que precisa de heróis, mas nada como reconhecer que algumas pessoas se dedicaram além do normal para que a gente tivesse aqui hoje. Os dois da esquerda, Manuel Cabral e Calixto Orieira, foram os primeiros professores da escola, né? Foram concursados, mas por falta de subsídios à escola ficaram um tempão sem receber dinheiro e nunca abandonaram a escola, né? Eles tiveram uma função importante de segurar a barra quando não havia como ela ser sustentada. O bigodudo do meio é o William Schwach, é um botânico alemão que veio para o Brasil, percorreu o Brasil todo, através do Museu Nacional, se fixou em Ouro Preto e estabeleceu uma atividade que passou a ser uma característica da Escola de Ouro Preto, que é a botânica. Vocês sabem que Minas Gerais ela tem o tal coração de ferro, né, no peito de ouro. Só que esse coração de ferro tem sido extremamente complicado para a gente, né? As últimas informações sobre as atividades de mineração mostram que essa é uma atividade extremamente predatória e que, entre outras consequências, além das que a gente vê hoje, elas destruíram boa parte da cobertura vegetal de Minas Gerais. O Schwach ele começa a atividade sistemática de levar os seus alunos a percorrer Minas Gerais, reunir cicatas, coletá-las, organizá-las num herbário, que permitiu que a notícia que a gente tem hoje daquilo que foi a cobertura vegetal de Minas Gerais fosse conhecido principalmente a partir desse herbário, que hoje é o herbário da UFOP, com mais de 50 mil cicatas, né?
A seguir vem o Jovelino Mineiro, que é um líder importantíssimo, foi diretor da escola durante muitos anos, é reconhecido como um dos grandes batalhadores pelo reconhecimento da profissão farmacêutica no Brasil. Até ele se aposentar, ele esteve envolvido em todas as lutas pela dignificação da profissão farmacêutica, indo muito além do seu trabalho como professor e cientista. E Alberto Magalhães Gomes, também diretor da escola, né, foi um cientista importante que trouxe contribuições pioneiras extremamente válidas. Bem, esse acervo a que eu estou me referindo, ele está reunido hoje num prédio, que eu vou mostrar a seguir, e que abriga hoje o Museu da Farmácia. Essa aí é a marca do Museu da Farmácia, feita por um artista gráfico extremamente importante, que é o Guilherme Mansur, e ele teve a felicidade de reunir na marca do museu alguma coisa muito forte da simbologia da farmácia. Com um traço único, ele entrelaçou o cálice e a serpente, né? O cálice sendo aquilo que contém o resultado do nosso trabalho, e a serpente que enlaça esse cálice nos alerta para que aquilo que está ali pode ser remédio e pode ser veneno. E quem intermedia essa relação é exatamente a farmácia, né? Então, usando esse símbolo como referência, nós estamos ocupando hoje esse prédio que está aí ao centro, que é o Casarão Azul, que está inserido no Centro Histórico de Ouro Preto. Ele tem uma arquitetura neoclássica, um pouco diferente da arquitetura colonial, já que é um prédio de meados do século XIX, né? E ele abrigou durante muitos anos a Escola de Farmácia como a sua primeira sede definitiva. A escola teve uma vida cigana durante o Ouro Preto, até se abrigar e ter condições melhores de funcionamento, né? Então, esse prédio ele tem uma característica interessante, porque ele foi criado para ser uma escola normal e, com o advento da República, ele abrigou o Senado Mineiro, né, que criou a primeira Constituição Republicana de Minas Gerais. Depois disso, o Congresso Constituinte foi esvaziado e isso foi cedido para a escola funcionar. E é aí hoje que está o Museu da Farmácia. Então, ao longo do tempo, nós fomos vendo um acervo riquíssimo que estava desprezado e que se reunia somente a partir de uma pequena sala onde existia uma farmácia ouro-pretana do século XIX, a Farmácia Magalhães, né? Dessa farmácia tem esses fortes de faença portuguesa, que tem inscrições em latim, relacionado com produtos e matérias-primas da Idade Média, e que são colocados em todas as farmácias antigas do mundo, junto com os boiões da farmácia, que são essas estruturas que estão aí na frente em verde e vermelho, para caracterizar para a população como um todo uma marca do que é uma farmácia funcionando. Então, aí, nessa farmácia, está exatamente essa magnífica caixa resultadora, né, que mostra exatamente aquele problema que coloca esse dilema, né, desse ambiente ser um ambiente de saúde e também um ambiente onde se vende alguma coisa, ou seja, atividade comercial ligada à atividade de saúde, caracterizando esse ambiente. Então, essa farmácia original, a Farmácia Magalhães, ela pouco a pouco foi sendo ampliada, de modo que a gente pudesse abrigar esse acervo que está relacionado com instrumentos de química, instrumentos de física e instrumentos de história natural, que são usados como base para a farmacologia, que é exatamente a área central dos farmacêuticos. Então, esse acervo ele já está em funcionamento e em exibição já há algum tempo. Existem coisas riquíssimas. Nós temos aqui, por exemplo, à esquerda, uma tintura de cannabis índica, né? A maconha era usada como medicamento na Santa Casa de Ouro Preto para acalmar os mais nervosinhos, né? Está aí. E uma série de equipamentos, né, com um rigor estético extremamente importante, que tem um significado também importante. Qualquer um de nós gostaríamos de ter esses instrumentos como um enfeite em nossa casa, né? Isso mostra que a ligação do farmacêutico com o seu local de trabalho era tão intensa que ele tinha preocupação com o esteticismo para caracterizar a nobreza do seu local de trabalho. Nesse acervo também, nós temos uma série de documentos, inclusive fotografias, que registram essa história ao longo do tempo. Temos quadros de formatura que registram
né, além da letra, retrato dessas pessoas que se empenharam pelo país. É interessante ver os nossos visitantes reconhecerem em cada um desses quadros pessoas do norte ao sul do Brasil e reconhecer a importância que tiveram nos seus locais de origem, né? Além de toda uma iconografia aqui que remete exatamente à profissão farmacêutica. Alguns locais nobres, como o Salão Nobre, né, que tinha essa característica solene, né, estão sendo recuperados hoje. Nós temos todo um trabalho de revitalização desses espaços, de prospecção das paredes para recuperar a sua dignidade. A biblioteca, que é uma biblioteca riquíssima, com livros principalmente de origem francesa, dos séculos XVIII e XIX, né, está sendo totalmente restaurada. Temos livros raríssimos, né, do século XVIII, onde o maquinário gráfico era limitado, então são livros raríssimos hoje em dia. Esse material está sendo higienizado, né? Temos uma grande coleção de animais empalhados, né? O pessoal da área de ornitologia e de zoologia estão descobrindo, inclusive, espécimes extintos que estão, e hoje nós estamos recuperando esse material por acervo também. Um grande acervo de drogas, realmente interessante. Esse material, então, está sendo objeto de uma catalogação e compõe hoje os tesauros de acervos científicos em língua portuguesa. Nós estamos digitalizando esse material para que, junto com instituições portuguesas, né, e outras brasileiras, isso possa ser colocado à disposição da população a curto prazo. Então, nós pretendemos, a partir do momento que esse prédio for todo ocupado, ter algumas exposições permanentes. Nós vamos ter uma exposição sobre a floresta como origem dos medicamentos, algumas que mostram a relação do homem com a natureza, um memorial da Escola de Farmácia contando essa história, e uma sala dos seus alunos, e vamos refletir também sobre a saúde no mundo, né? Uma abordagem didática adequada, e sobre a farmácia no futuro, né? Nós esperamos ter parcerias com indústrias farmacêuticas, com institutos de pesquisa de ponta, para que, didaticamente, a gente possa mostrar o que nos espera em termos da área de farmácia. No outro pavimento, nós vamos ter algumas áreas como sala de congregação, arquivo, biblioteca e um espaço para eventos, e, como eu disse, eu espero que seja sede de atividades ligadas não só à área de farmácia, como a outras áreas que demandam Ouro Preto em procura de turismo cultural. Esse museu tem tido um movimento muito interessante, né? Somente ligado a estudantes e visitantes em geral. Ele está colocado no centro de Ouro Preto, né? E isso aí só deve ser ampliado. E toda essa memória, de alguma forma, a gente espera que chegue aos nossos alunos. Isso aí é um evento de aniversário da escola, em que os estudantes da escola se vestiram com roupas do século XIX e levaram à frente o estandarte que funciona para a escola desde o século XIX. Esse estandarte é muito interessante, ele reflete um momento em que a dignidade da escola pedia que ela tivesse um galardão para que ela pudesse usar nas manifestações, nas atividades oficiais. E esse galardão ele é muito interessante porque ele resgata não só o símbolo central da farmácia, que é o cálice com a cobra, como também a escola adotou como dístico um dito latino que vem de Virgílio, que diz o seguinte: a morte não se cura com a eloquência, somente com o medicamento. Então, na verdade, uma coisa politicamente incorreta hoje em dia, quando a gente sabe que o medicamento é somente uma das ferramentas que a gente tem à mão no nosso processo de ajudar a cura, né? A empatia com os que sofrem é tão importante quanto a questão do medicamento. E eu acho que o desafio do farmacêutico é saber, como o pessoal da Anvisa fez domingo, saber equilibrar essas duas coisas. Só para encerrar, eu queria voltar àquela questão que eu falei das 3 cores da farmácia, que a maior parte da gente não pensa sobre de onde vêm as 3 cores que caracterizam a nossa profissão. Nós temos uma simbologia, né? Houve um tempo que existia até o anel do farmacêutico, que tinha uma pedra característica da profissão. Hoje não existe mais, virou uma coisa cafona. Mas as cores permanecem. E elas remetem a coisas muito importantes para que a gente possa refletir hoje. Uma é o verde, e esse verde se remete à natureza, né? É a natureza com a qual o farmacêutico tem uma relação muito importante. Até o final do século XIX, 99% dos medicamentos eram de origem vegetal.
a síntese da ureia do final do século XIX. Né? Então, conhecer a natureza significa não só usá-la e aos seus mistérios e as suas alternativas para sobreviver e usar isso em nosso benefício, como também usar a nossa sabedoria para poder preservar essa natureza que está sendo devastada. Existe um compromisso ecológico da profissão farmacêutica que precisa ainda ser ressaltada, talvez mereça até uma reunião dessas um determinado dia. Então, o verde da profissão farmacêutica tem essa referência. O vermelho tem a ver com o sangue, que é o veículo que transporta os medicamentos até o seu local de ação, né? E que significa, de alguma maneira, o conhecimento que o farmacêutico tem que ter do corpo humano. E esse conhecimento do corpo humano significa, inclusive, começar a respeitar esse corpo humano, né, como uma casa muito importante a ser preservada. Nesse momento em que a gente vê a morte ser tratada no Brasil de uma forma inadequada pelas autoridades, né, nós temos aí um bando de negacionistas, né, que só tem empatia pela morte quando ela está ligada à violência, né, e são incapazes de reconhecer o sofrimento dos outros, a empatia zero. O nosso conhecimento do corpo humano e de seus segredos torna o nosso papel importantíssimo nessa relação de respeito com aqueles que usam o nosso trabalho. E, finalmente, o amarelo tem a ver com a dignidade da profissão farmacêutica. A gente ter materiais esteticamente tão importantes, isso significa o orgulho que nós temos com relação àquilo que a gente produz. Se o que a gente produz não fosse importante, ele não mereceria, né, esse ressalto que tem desde o século passado. Né? Então, o verde, né, o vermelho e o amarelo são três cores fundamentais que devem guiar como símbolos, né, um pouco dessa importância que a gente está tendo e que tem, para minha satisfação, um momento culminante nesse evento, né, coordenado pelo Lindenberg, que é uma coisa impensável para mim, né, como militante da reforma sanitária. Tá? Eu queria agradecer esse tempo, né, e futuramente voltar a estar presente com vocês aqui para discutir outros aspectos. Isso aqui é uma conferência, não vai ter espaço para perguntas, nós temos outras pessoas a fazer, mas eu espero que eu tenha contribuído um pouco para fazer essa volta ao passado, como mais ou menos, né, um embalo para que a gente possa enfrentar essa brabeza que nós estamos vivendo hoje em dia. Muito obrigado. O professor Vitor Godoy, eu estou assim lisonjeado. Eu queria, em primeiro lugar, antes de agradecer ao senhor como professor, agradecer ao meu amigo Mário Borges Rosa, né, me ligou, né, e a gente tinha 3 painéis, incluímos o professor, porque eu estou como o senhor bem citou aí, o curso de farmácia da Universidade Federal da Bahia é de 1832, e assim, com os mesmos dilemas que vocês passam aí com relação à preservação da história da farmácia no Brasil, certamente outras universidades, né, que tiveram essa história, ela precisa ser... Eu estou assim lisonjeado porque foi uma verdadeira aula, aprendi muito com relação à história da faculdade do curso de farmácia de Ouro Preto, e agradecer a Mário Borges Rosa por ter oportunizado. Eu queria fazer um apelo a todos os nossos parceiros que estão assistindo aqui, especialmente, né, as instituições e a indústria farmacêutica que está nos assistindo aqui também, porque as universidades precisam de apoio, né? E eu sei que as indústrias têm fundações que fazem um papel social muito importante. Veja o que o professor trouxe de história, da riqueza da nossa história, né? É de dar orgulho, né? E dizer que o senhor teve a maestria de falar com precisão, né, sobre a história do curso de Ouro Preto, uma cidade lindíssima, um patrimônio mundial, né, da Unesco, e, assim, verdadeiramente a gente tem uma missão. Então, eu queria me colocar à disposição como presidente do INAF, colocar o Instituto Nacional, a gente tem que abrir essa conversa em outros momentos, não só nesse,
abrimos a oportunidade aqui, mas que foi não só para falar do museu, mas que foi trazido, né, essa temática da história da farmácia de uma forma brilhante. E como eu coloquei anteriormente aqui, se a gente não conhecer o passado, né, certamente o nosso futuro será condenado, né, porque a gente tem que aprender muito bem, como o senhor colocou aí, com os erros do passado. E os significados da história, das cores aí no final, né, eu particularmente não conhecia, e sou muito entusiasta da história da farmácia. Acho que o livro, eu tive o privilégio, eu quero encerrar aqui mostrando ao senhor que quem, né, apesar de não conhecer o professor, tive o privilégio de conhecê-lo através da obra dele, de um grande amigo em comum, né, que é o Antônio Peloso, que mora hoje nos Estados Unidos, e que a qual a filha do Dr. Godoy é casada com o filho dele. Eu tive o privilégio, sem conhecê-lo, de receber um exemplar na minha casa aqui, através de Andréa Vale, né? Queria agradecer os dois que estão nos assistindo e dizer que é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Vamos, certamente, Mário Borges está nos vendo agora, assim como Augusto Guerra, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu admiro muito os mineiros, viu? Porque tem uma qualidade muito grande na farmácia. A Faculdade de Farmácia também de Minas Gerais é uma faculdade né, da Universidade de Minas Gerais, de parabéns, assim como a UFOP. Então, muito obrigado. Passo a palavra para o senhor se despedir e, em sequência, a gente vai dar seguimento ao evento. Mas já convido para uma entrevista aqui no INAF, que a gente vai divulgar essa história e a gente fazer aí um planejamento de como as instituições que aqui estão podem apoiar a Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente a Faculdade de Ouro Preto, na preservação da história da farmácia brasileira. Muito obrigado, fui brindado. A palavra é sua, doutor, sua mensagem final. Foi um prazer. Essa história não tem fim, né? É um livro aí de tantas páginas, porque tem assunto, né? Eu só queria pedir para compartilhar a tela novamente, se for possível. Claro. Só para deixar aqui a informação sobre... Como apoiar? Só um minutinho. A informação sobre o livro. Esse livro está sendo vendido e toda a renda é revertida para o Museu da Farmácia, né? Integralmente revertida para lá. Com a pandemia, nós tivemos algumas dificuldades logísticas, mas quem se interessar, esse livro pode ser encontrado na livraria Scripto, em Belo Horizonte, que entrega por correio para o Brasil inteiro. Tá? É uma livraria, colocando livraria Scripto no Google, você tem lá o site onde você pode encomendar o livro, né? Meu nome é Vitor Vieira de Godoy, meu e-mail está ali, degodoyvictor@gmail.com, e quem gostar de trocar informações sobre esse assunto, estou às ordens, e esperemos que o abastecimento de vacinas se normalize para que possamos conter essa pandemia e a gente possa recebê-los todos aqui em Ouro Preto com o maior carinho. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, professor. Eu passo a palavra imediatamente para a nossa jornalista dar seguimento ao Fórum Nacional de Liderança Farmacêutica.